Precisa matar ogros? Terceirize para os chineses. Um texto por David Barbosa. As mudanças no comércio internacional. Então, hoje eu apenas quero trazer aqui um pequeno texto de final de capítulo. Este texto está no final do capítulo 3, sobre interdependência e ganhos comerciais, neste livro aqui, ó, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw, ou seja, o livro texto básico que estou utilizando na construção desta playlist de economia básica aqui no canal. E já estou finalizando, quase finalizando o capítulo 3. Este pequeno texto, que tem por título Precisa Matar Ogros? Terceirize para os chineses, ele tenta trazer subentendido no texto, né, conceitos de vantagem comparativa, custo de oportunidade, importação, exportação. Então vamos lá. As mudanças no comércio internacional. Há 10 anos ninguém perguntaria que país tinha vantagem comparativa para matar ogros. Veja a pergunta. Há 10 anos ninguém perguntaria que país tinha vantagem comparativa para matar ogros. E vantagem comparativa, pelo conceito, é habilidade para produzir um bem com um menor custo de oportunidade que outro produtor. Então envolve o conceito de custo de oportunidade. E o que é custo de oportunidade? É aquilo de que devemos abrir mão para obter algum item. E então, há 10 anos ninguém perguntaria que país tinha vantagem comparativa para matar ogros. Mas a tecnologia muda rapidamente e os bens e serviços que são negociados entre os países também mudam. Então vamos ao texto. Fuzhou, China, uma das mais novas fábricas, fábricas entre aspas, teremos várias aspas neste texto, então para não falar as palavras aspas continuamente, eu apenas farei este sinal aqui. Fuzhou, China, uma das maiores fábricas na China, opera no porão de um antigo armazém. Há cartazes dos jogos World of Warcraft e Magic Land pendurados nas paredes e um grupo de jovens com os olhos grudados na tela do computador joga em busca de recompensas. As pessoas que trabalham nesse local clandestino são caçadores de ouro. Todo dia, em turnos de 12 horas, elas brincam com jogos de computador, matando monstros e vencendo batalhas, recolhendo moedas de ouro artificiais e outros bens como recompensa que então podem ser trocados por moedas verdadeiras. Isso acontece porque de Seul a São Francisco, aqueles que gostam de jogar online, mas não têm tempo nem paciência para alcançar os estágios mais avançados de um jogo, pagam os jovens chineses para passar pelos estágios iniciais, ou seja, não tem tempo ou paciência ou nem paciência. Então eles pagam os jovens chineses para passar pelos estágios iniciais por eles. Aqui já começamos a perceber então o conceito claro de custo de oportunidade. Abre aspas, por 12 horas por dia, 7 dias na semana, meus colegas e eu matamos monstros. Disse um jovem de 23 anos que trabalha nessa fábrica de substitutos temporários de jogadores cujo apelido online é Wuthering. Ganho quase $250 por mês, o que é muito bom comparando com os outros trabalhos que já tive. Eu posso jogar o dia todo. Ele e os colegas criaram outro novo negócio com mão de obra barata chinesa. Estão entrando no mundo crescente de jogos online de múltiplos jogadores que envolvem RPG e desempenho de um papel no jogo e geralmente recriam fantasias ou guerras em reinos medievais ou galáxias distantes. Para os chineses, esse tipo de fábrica nem sempre significa diversão. Esses trabalhos têm cotas rígidas e são supervisionados por chefes que os equipam com computadores, programas e conexões à internet para rastrear gigantes, gnomos e ogros. À medida que avançam no jogo, acumulam moeda virtual que tem valor para jogadores em todo o mundo. Os jogos permitem que os participantes negociem entre si, então podem usar o valor acumulado para comprar couraças, amuletos, feitiços e outros equipamentos melhores para alcançar níveis mais altos ou criar personagens mais poderosos. A internet está repleta de propagandas de pequenas empresas, muitas na China, leiloando personagens poderosos, chamados avatares por dinheiro real. Não dá para imaginar o tamanho desse mercado, diz Shen Yu, de 27 anos, que emprega 20 jogadores em tempo integral em Fuzhou. Segundo eles, 40% ou 50% dos jogadores são, na verdade, agricultores chineses. É claro que aqui... Bom, então aqui eu finalizo o texto. É claro que aqui é um texto apenas para trazer, né, exemplificar esse conceito de vantagem comparativa. Vantagem comparativa se pensa geralmente em termos de países, mas aqui também dá para aplicar numa situação de comércio internacional, claro, mas aqui pensando no exemplo, né, veja que tem uma frase bastante clara que diz o seguinte de um dos jogadores chineses: ganho quase $250 por mês, o que é muito bom comparando com os outros trabalhos que já tive e eu posso jogar o dia todo. Então, nesse caso, esse chinês ele apresenta o quê? Vantagem comparativa em relação aos jogadores de outros locais. No caso aqui ele está trazendo o exemplo de Seul ou então de São Francisco ou de outros países. Por quê? Por que ele tem essa vantagem comparativa? Porque o custo de oportunidade ele é o menor entre os outros jogadores. Ou seja, habilidade para produzir um bem com menor custo de oportunidade. Isso é vantagem comparativa. Ou seja, ele mesmo diz que ele ganha
muito comparado a outras atividades. Veja que um jogador, por exemplo, de São Francisco ou Seul, possivelmente, nesse mesmo tempo, ganharia mais, né? Ou então custaria, com certeza ele cobraria mais do que apenas $250 por mês. Ou mesmo, neste caso aqui, como o texto também diz, que às vezes o jogador simplesmente não tem paciência, o jogador de outros países não tem, os jogadores de outros países não têm paciência simplesmente para jogar. Bom, então nesse brevíssimo texto de hoje entendemos um pouco ou básico sobre vantagem comparativa, ou seja, aquele que tem a habilidade de ter o menor custo de oportunidade se comparado a outros que estão envolvidos naquela situação. No próximo vídeo quero tratar sobre uma conclusão sobre o capítulo 3, Interdependência e Ganhos Comerciais. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia básica e o livro texto básico que estou utilizando, do Anquil. Toda segunda-feira, um vídeo por aqui. Valeu!